Nosso convidado de hoje, do Sempre um Papo, é economista, escritor e famoso por falar de economia de uma forma simples e que todos entendem. Nosso convidado já lançou Alto Engano e Felicidade, e hoje chega a Brasília para lançar O Valor do Amanhã, pela Companhia das Letras. Eu tenho o prazer de convidar, em mais uma edição do Sempre um Papo, o economista Eduardo Janete. O Eduardo fez uma verdadeira maratona para chegar até Brasília, mas eu acho que ainda tem um pouquinho de fôlego, né? Total. Ele vai falar um pouco sobre o livro, sobre o tema, e depois nós vamos partir para as perguntas da plateia. Vamos lá. Muito boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui em Brasília, a convite do Sempre um Papo, do qual eu já sou um veterano participante desde seu início lá em Belo Horizonte. Eu acho que eu sou um dos recordistas do Sempre um Papo. Mas é a primeira vez que eu faço aqui em Brasília, é uma grande satisfação poder estar também participando desse circuito aqui em Brasília. E eu acho que o formato do Sempre um Papo é muito interessante porque permite a um autor ter uma interação direta com leitores e pessoas interessadas nos temas que estão sendo tratados. Não é um formato simplesmente de noite de autógrafos, que eu acho uma coisa bastante vazia, e também não é aquela palestra unilateral em que uma pessoa fala e nada mais acontece, não há essa possibilidade de interação. Aqui nós temos realmente um espaço que eu aprecio muito, que é esse que nos dá a oportunidade de interagir, debater e explorar temas de interesse comum. Então, o formato que é o tradicional do Sempre um Papo, eu vou falar por aproximadamente 20 minutos, caiu uma garrafa d'água. Eu vou falar por aproximadamente 20 a 30 minutos, é o tempo que me cabe para fazer um enquadramento do tema que eu trouxe aqui para nós refletirmos, e depois nós vamos ter um tempo equivalente a esse, 20 a 30 minutos, para perguntas, debates, questionamentos, dúvidas, assuntos que de alguma maneira estejam relacionados com o que eu vou estar trazendo aqui, e que é o tema do meu livro, O Valor do Amanhã. Bom, do que trata o valor do amanhã? O valor do amanhã trata de alguma coisa que permeia a vida de todos os seres vivos do planeta, como eu vou procurar mostrar, e que no caso do ser humano adquire uma dimensão adicional, que é a da possibilidade de escolha. O que é essa coisa a que eu me refiro e que permeia todas as formas de existência vivas? É a troca intertemporal. A troca intertemporal, na verdade, define duas situações. Primeiro, uma em que se abre mão de alguma coisa no presente em prol de alguma coisa no futuro. Normalmente há um custo que precede um benefício. É uma situação em que você aceita incorrer em algum tipo de abstenção, de ônus, de sacrifício, em nome de algum ganho, de algum valor futuro. Ou então, na direção contrária, você tem a situação em que você antecipa algum valor futuro para desfrutá-lo no presente. No primeiro caso é a posição credora, pagar agora, viver depois. No segundo caso é a posição devedora, viver agora, pagar depois. É uma via de mão dupla e nós temos essas duas situações. Eu vou ilustrar com muitos exemplos de vários campos como é que elas se concretizam e se particularizam nos mais diferentes aspectos da existência, inclusive biológica. Mas eu queria ainda definir, além das trocas intertemporais, que são essa via de mão dupla, um outro conceito que é muito relevante para o que eu vou estar enquadrando aqui nessa reflexão, que é o conceito de termos de troca entre presente e futuro, ou o que nós vamos estar chamando aqui de juros. Toda vez que valores presentes e futuros são trocados, tanto na posição credora, abrir mão de alguma coisa agora em prol de alguma coisa futura, ou na posição devedora, aceitar um custo no futuro em nome de um benefício agora, existe um termo de troca entre esses valores, que são os valores do presente e os valores do futuro. No caso da posição credora, são juros prospectivos, aquilo que você espera receber de benefício ou de valor adicional mais à frente, e no caso da posição devedora, são juros devidos, aquilo que você vai ter que pagar, o ônus que você está aceitando incorrer mais à frente por ter antecipado, por ter importado algum valor futuro.
O termo juros, bem compreendido, na verdade, denota os termos de troca entre presente e futuro nessas duas situações, tanto a posição devedora quanto a posição credora. Os juros com os quais nós estamos muito familiarizados nos mercados de crédito, os mercados formais que envolvem dinheiro, os juros monetários, são, na verdade, uma forma muito particularizada dessa noção mais ampla de juros que se manifesta, que se apresenta todas as vezes que valores presentes e futuros são trocados no tempo. O que são os juros, então, dentro desse conceito mais amplo que, na verdade, incorpora o juro monetário como um caso particular? Os juros são, na ponta credora, o prêmio da espera, a remuneração da espera, aquilo que você alcança por ter conseguido colocar o tempo a seu lado. E, na ponta devedora, os juros são o preço da impaciência. Aquilo que você aceitou pagar mais à frente para poder antecipar um valor, para poder acelerar um processo, de modo a desfrutá-lo imediatamente. Então, em todas essas situações nas quais há trocas intertemporais, existe um termo de troca entre os valores que estão sendo trocados, e esse termo de troca, na verdade, corresponde aos juros. Eles são a remuneração ou o prêmio da espera na ponta credora, e eles são o preço da impaciência na ponta devedora. Bom, tendo feito essa caracterização introdutória de caráter mais de definições, conceitual, eu passo agora a examinar como isso aparece em muitas dimensões, algumas delas eu diria até surpreendentes, da vida biológica, da vida prática, e quais são os grandes temas hoje de pesquisa e quais são algumas conclusões importantes que nós chegamos quando examinamos essa questão. Eu vou começar primeiro tentando transmitir para vocês a ideia de que juros nesse conceito estão presentes mesmo no mundo natural, mesmo no mundo biológico. Não é alguma coisa que existe só na dimensão humana da existência. Nós temos muitos fenômenos de troca intertemporal nos metabolismos, nos processos naturais. Eu vou dar um exemplo apenas, mas com o qual eu espero estão todos familiarizados, eu creio que sim, que é o mecanismo da formação de gordura no nosso organismo. Por que é que toda vez que nós ingerimos calorias numa quantidade que supera a nossa necessidade para consumo corrente, o nosso corpo, sem nos pedir licença, armazena, guarda para o futuro calorias em excesso na forma de gordura para consumo futuro? A gordura constitui uma espécie de poupança precaucionária. Ou seja, toda vez que você se alimenta além daquilo que você precisa para uso imediato, para uso corrente, você reserva. Na verdade, você não escolhe isso, isso está dado numa programação genética, isso se dá automaticamente no seu organismo e essa gordura se forma